Olá, eu sou Janaína Spolidório, professora, criadora de conteúdos didáticos e este é o Origem, podcast que fala sobre a raiz da educação no Brasil e no mundo. Espero que goste do conteúdo que criamos especialmente para você. Vem comigo! Origem. Brown, Pons, Tiger. Proelpsis, Origin, Yen. Origem, com Janaína Spolidório. Olá a todos! No programa de hoje nós temos o tema Consciência Negra. E eu trouxe duas convidadas especiais para conversar com a gente neste episódio do podcast. Eu tenho aqui comigo a Ana Carolina Barros, psicanalista, especialista em psicanálise com crianças, mestre e doutoranda em educação e membro da Roda Terapêutica das Pretas. E a Laís Melo, estudante de psicologia com atendimento de crianças em clínica e pesquisadora de temas como negritude e feminismo negro. Tudo bem com vocês, Ana? Tudo bem, Laís? obrigada. Tudo bem, Querem obrigada acrescentar? pelo convite. Querem acrescentar alguma coisa? Falar um pouquinho mais sobre vocês antes da gente começar? Acho que se apresentou bem. Ah, é? Então, o primeiro tema, como é um programa de origem, a gente sempre começa com um pouquinho do histórico para as pessoas entenderem melhor o tema, porque sempre tem uma origem, os temas aqui do podcast. Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre branqueamento e o mito da democracia racial. Então, é importante a gente saber da história para saber por que esse tema ele é tão polêmico atualmente. Tem muitos professores e educadores que eles têm dificuldade de trabalhar com isso em sala de aula, e essa dificuldade talvez venha da falta de informação sobre algumas coisas que aconteceram. Então, Laís, você poderia explicar um pouquinho sobre o que você considera o branqueamento? Esse termo branqueamento, até é bacana você explicar um pouquinho sobre ele. Certo. Dentro dos movimentos negros, a gente fala em branqueamento da população negra ou também em embranquecimento. Isso significa que, voltando um pouquinho lá atrás na história, ali na época do fim da escravidão, naquele período, assim que foi conquistada a liberdade, que as pessoas puderam sair de dentro das fazendas, vir para os grandes centros urbanos, nesse momento, onde seria um período de transição para, quem sabe, novas perspectivas do mercado de trabalho, encontrar outras ocupações e poder sair daquele contexto de tanto sofrimento, né, que durou tanto tempo. Nesse momento, as autoridades brasileiras começam um processo de embranquecimento da população, partindo da premissa, que era a mesma que sustentava o regime escravagista, de que a raça negra é uma raça inferior. Então, sendo uma raça inferior, não faria sentido que pessoas negras estivessem em posição de certo privilégio, recebendo terras, podendo cultivar, exercer agricultura, que naquela época ainda era visto como ocupações de certo prestígio, né? Então, nesse momento, além de estimular que pessoas que imigrantes viessem para cá para exercer essas funções, houve a primeira grande iniciativa, os primeiros movimentos de políticas públicas focais, que traziam essas pessoas, incentivavam que elas viessem em massa e concediam terras para que elas pudessem se acomodar, ter certa estrutura para poder trabalhar. Por que a gente considera esse processo um processo de embranquecimento? Porque naquela época, exercer e executar essas tarefas não exigia nenhum tipo de qualificação que as pessoas negras que já estavam aqui não tivessem, né? Eram coisas que qualquer pessoa poderia fazer. A vinda desses imigrantes para cá, especialmente alemães e italianos, era uma tentativa de embranquecer realmente a população, diluir um pouco a concentração de pessoas negras que haviam ali. Tanto é que, nesse momento, as pessoas negras, elas recuam e voltam a exercer tarefas e ofícios, ocupações de menos prestígio dentro da sociedade, né? Ocupações de serviço, de prestação de serviço, ocupações que muitas vezes colocavam em risco a vida deles, né? E assim foi caminhando até hoje, em que isso ainda se reflete no nosso Ainda tem mercado. resíduos, né? Exato, no nosso mercado de trabalho. E atualmente a gente tem mais de um tipo de racismo, né, que existe, né? Muitas pessoas não sabem disso. A gente tem o racismo de origem e o racismo de marca. Então, qual seria essa diferença de racismos? Bom, eu imagino que
você deve estar se referindo ao que eu conheço como racismo explícito e racismo estrutural, né? Isso. Então, as ações de racismo explícito ou de discriminação, injúria racial, são atitudes realmente visíveis, né? Então, muitas vezes, tratar mal uma pessoa negra por estar naquele ambiente, com palavras, com gestos, com ações, coisas mais explícitas. Porém, embora, claro, muito agressivo, violento e prejudicial, esse tipo de racismo ainda aparece um pouco menos do que o racismo estrutural, que tem a sua origem lá na política de embranquecimento, no nosso histórico de escravidão aqui no Brasil, que significa que algumas pessoas, por serem negras, elas simplesmente não têm o direito de acessar alguns lugares. E o que eu estou dizendo, qualquer pessoa pode ver. Claro que eu falo respaldada pelas diretrizes e pelos estudos, inclusive do conselho, que regulamenta a profissão de psicologia. Mas qualquer pessoa que andar na Faria Lima na hora do almoço vai perceber que existe um certo grupo que circula lá, que é um grupo privilegiado, que muito raramente é composto por pessoas negras. Então, o racismo estrutural, que é o que oferece oportunidades para que as pessoas estejam em alguns lugares, façam algumas coisas, possam circular em alguns ambientes, é algo que é visível em diversos segmentos, tanto no mercado de trabalho, na própria educação, em outros lugares da sociedade também. Então, a democracia racial, na verdade, ela ainda é um mito. E de quais formas essa questão racial poderia ser abordada pelo professor em sala de aula, Ana? Bom, eu posso falar, Pode, com comentar certeza, um pouco algumas coisas pode antes com de certeza entrar complementar. no mito da democracia racial. Eu acho que é importante, quando a gente fala de racismo, no Brasil especificamente, incluir a discussão de classe como uma discussão indissociada da questão racial. Por que eu digo isso? O racismo, a gente está falando de origens. E se a gente for pensar em origem do racismo, a gente vai precisar se remontar a épocas, por exemplo, das grandes navegações, onde o continente europeu estava buscando, basicamente, um acúmulo de capital. Para que esse acúmulo de capital fosse possível, esses povos precisavam dominar economicamente outros povos, precisavam tornar esses outros povos fontes de extração de riqueza, não só das suas terras, mas desses próprios seres humanos. E é isso que acontece no processo colonizatório e no processo de escravidão. Então, o que se passa em África, o que se passa na América Latina, são processos muito parecidos. A partir daí se cria, ou seja, a partir de uma articulação entre uma questão que ela é econômica e, portanto, de classe, e uma questão que é racial, porque esses povos tinham uma raça, a partir desse entrecruzamento de questões, nasce isso que a gente denomina racismo. O racismo, ele reflete uma ideia onde um grupo pode dominar outro. E isso é autorizado, isso é permitido, né? Implícita ou explicitamente, de acordo com a dinâmica social que a gente vive. Quando a gente fala no Brasil especificamente, a gente pensa a colonização, processo colonizatório e o processo escravagista, a gente precisa entender que esses foram processos que tiveram rupturas, mas que também tiveram continuidades na nossa realidade. De maneira que é preciso a gente também problematizar o que a gente entende por fim da escravidão, entre aspas. A assinatura de uma lei, né, que foi a Lei Áurea pela princesa Isabel, significou o fim da escravidão para o povo brasileiro, de fato? Foi um tratado, foi um acordo feito de maneira
a beneficiar certos grupos, principalmente aqueles grupos que na época eram proprietários de pessoas escravizadas, e que, portanto, não geraram qualquer tipo de benefício ou emancipação de fato para esses povos que estavam nessa situação degradante. Antes da Lei Áurea, a gente teve outras 2 leis que eu acho importante mencionar para a gente entender esse processo. A gente teve a lei do ventre livre e a lei do sexagenário. Foram leis que prepararam o território para que a Lei Áurea pudesse acontecer. A lei do ventre livre dizia que as mulheres escravizadas teriam filhos livres quando engravidassem. E a lei do sexagenário dizia que o escravo, ele seria escravo até 60 anos e depois ele poderia ter a sua alforria, a sua liberdade. E o que é interessante dessas duas leis, que assim como a Lei Áurea, elas são falsas no seu objetivo último, né, que é de emancipação e liberdade. Nenhuma das 3, de fato, chegam a produzir aquilo que ela se propõe. Era muito difícil que uma pessoa escravizada chegasse aos 60 anos de idade, e se chegasse aos 60 anos de idade, chegaria numa situação extremamente degradante, sem qualquer tipo de condição estrutural para seguir uma vida livre e digna. Assim como uma criança que nascesse nessas circunstâncias poderia ser livre de que maneira? Né? Muito, muito, muito difícil pensar numa criança cujos pais ou cuja mãe, porque muitas delas foram fruto de estupros e não de consentimentos, cuja mãe estava vivendo uma situação de escravidão. Então, acho que isso é importante. Quando a Laís fala, por exemplo, que eu achei muito, muito importante isso que ela diz, né? Da diferença entre o que é o racismo explícito e o racismo estrutural. Acho que é importante também a gente compreender que esse nome estrutural, um nome que se refere a alguma coisa que faz parte da dinâmica mesmo do nosso país, né? Da dinâmica sociopolítica do Brasil. O racismo ele é estrutural porque ele estrutura o modo de funcionamento sociopolítico e econômico do nosso país, do nosso contexto. É por isso que ele é estrutural. Ele ele é um pilar estruturante do nosso sistema econômico, do capitalismo. Sem o racismo, a gente não é muito difícil que a gente mantenha um sistema que gire em torno da acumulação de capital. Porque o racismo, ele institui um grupo que vai trabalhar, né? Um grupo que vai ser explorado. E isso, como a gente foi contando a história, já se dava lá na invasão portuguesa, por exemplo. Então, quando a invasão se dá, seja no Brasil, seja em África, seja no continente latino-americano, porque não foi só no Brasil, esses grupos, eles eram grupos com que objetivo? Dominados com que objetivo? Com o objetivo de trabalho forçado, principalmente, né? Então, era uma mão de obra barata para acumulação de capital, né? De uma elite econômica mundial, que era a Europa na época. Então, o racismo, quando a gente diz que hoje a gente vive um racismo estrutural no Brasil, é porque ele estrutura esse modo de relação econômica. E eu acho importante que a gente não veja as coisas de forma separadas, né? Como se existisse uma questão puramente racial e uma questão puramente econômica. Elas são interligadas. Elas são interligadas, elas são constitutivas entre si, porque se a gente for parar para pensar, quem são os pobres no Brasil? Ou quem é a maioria dos pobres no Brasil, né? Ou mesmo se a gente for levar em questão uma coisa que é muito importante levar em consideração, que é a questão territorial, né? Aonde moram os pretos e os pobres no Brasil? As periferias, nas grandes cidades brasileiras, são locais de residência dessas pessoas em potencial. Então, a gente tem uma segregação no Brasil que ela se dá
pela raça, pela classe, pelo território. Isso se a gente ainda não for entrar nas questões de gênero, que já é um nível a mais de opressão para esse grupo, que é o grupo de mulheres. Bom, dito isso, a gente pode entrar na questão do mito da democracia racial. Porque se é assim, Tem uma série de questões que estão envolvidas, então né? Se a história se passou dessa maneira, ou seja, de uma maneira por meio da qual uma segregação se instaura no nosso país entre um grupo e outro, como a gente vai falar de democracia? Se na origem da palavra, a gente deveria pensar igualdade, né? Uma igualdade radical. Como que a gente pode pensar a democracia sem uma igualdade radical anterior, que anteceda? Então, como pensar a democracia racial se a gente tem no Brasil ainda um país estruturado pelo racismo? Então, por isso que a gente chama isso de mito. É mito porque, na prática, essa democracia não existe, não faz parte da vivência da população negra no Brasil, essa tal democracia. é importante o que a Laís e a Ana estão falando, porque às vezes a gente tem dificuldade em sala de aula de tratar mas mostrar esses fatos, né, seria um caminho interessante para conscientizar a criança desde pequena que existe, mesmo algumas mídias falando que não, né? E poder trazer maior informação para a sala de aula, que realmente está faltando. Assim, a gente sabe que a sala de aula ela tem um conteúdo fechado, infelizmente ainda. Alguns até professores, não é? Assim, a gente sempre fala que não é culpa deles, que a gente foi formado dessa forma. Exato. Na verdade, o racismo que acontece dentro das organizações, dentro das escolas, dentro das casas, né, nas mais diversas formas de organização em comunidade que a gente tem aqui no Brasil, pensando de uma forma social, elas sempre são um reflexo do todo, do maior. Sim. Então, como a Ana disse, né, se de uma forma estrutural a gente vive, a gente experiencia o racismo assim, não tem como esperar que dentro das menores comunidades isso aconteça de outra forma, né? São reflexos. Sim, são reflexos, assim. Então, muito importante o que elas estão falando. Se vocês puderem, no podcast, ouçam de novo para poder passar isso para os alunos mesmo. Porque nós temos várias questões em referência à racial, não apenas, né, a questão do negro, né? Tem outras raças que sofrem também preconceito. E é por causa dessa falta de informação e as pessoas se iludem com algumas coisas que são ditas, né, na mídia. Então, a gente tem atualmente aí uma dinâmica sociopolítica que ela inclui esse racismo, né, liberal e a política neoliberal. E muitas crianças e professores, eles acabam até adoecendo em virtude delas. De que maneira isso ocorre? Na verdade, essa ilusão de que existe uma democracia racial, de que somos todos iguais, de que temos as mesmas oportunidades e acessos, eu considero especialmente cruel para uma criança, porque é muito duro você não ter os mesmos acessos, mas você precisar corresponder à expectativa de um ambiente que te trata como se você tivesse sim. Então, muitas crianças que não têm educação adequada, muitas vezes não têm o que comer em casa, porque o racismo vem junto com a pobreza também. Mais pra frente, depois, mais tarde, são cobradas da vida que levam, da miséria em que vivem, como se não tivessem lutado para sair dali, sendo que a oportunidade nunca chegou naquele lugar. Eu acredito que isso é bastante cruel, porque conforme a gente vai se desenvolvendo, crescendo e nos tornamos adultos, a gente adquire algumas formas de lidar com isso, mas a criança não possui esses mecanismos que permitem ela enfrentar a situação. Então ela sofre. A autoestima dela fica péssima, caótica, ela não se identifica naquele ambiente, ela se sente excluída e muitas vezes ela vai ter sintomas realmente psicológicos, às vezes físicos também, que estão ligados a isso, né? É importante acrescentar isso que ela está dizendo, o adoecimento dos professores também. Sim. Né? Porque, sem dúvida, o que se passa com as crianças é muito cruel, né? Por conta mesmo diz que ela estava se referindo. A gente não
Uma criança, ela não dispõe ainda, digamos assim, de todos os recursos psíquicos que um adulto pode dispor. Então, assim, sem dúvida é muito cruel. Agora, a gente tem muitas questões relativas ao adoecimento da docência também, né? Hoje em dia parece que cada vez mais a gente precisa falar sobre isso, assim, né? Do exercício dessa profissão que adoece psiquicamente também. E aí eu acho que a questão racial, ela é uma questão que acaba corroborando para esse processo muitas vezes. E aí eu acho que é importante a gente dizer que tanto para os professores negros isso se passa de uma maneira e para os professores brancos se passa de uma outra maneira, e que o adoecimento chega para os dois grupos por razões diferentes. Isso é uma coisa bastante interessante também da gente poder pensar, porque o professor, às vezes, ele é confrontado com situações para as quais ele não necessariamente se formou para lidar. E às vezes isso causa uma pressão, uma expectativa, uma demanda que ele precisa resolver, que ele precisa solucionar ali dentro daquela sala, daquela escola, E daquela de outras questões instituição, que ele tem. no seu dia a dia, que já são tarefas em excesso, ele já está sobrecarregado por outras coisas. Ou seja, a gente está falando de um trabalhador que, se a gente fosse pegar em outras profissões, a gente vai encontrar também, né? Mas um professor que cada vez mais está sendo empurrado contra a parede, né? Assim, para lidar, isso que eu acho importante dizer, para lidar com questões que às vezes a universidade, a graduação, a sua formação não deu possibilidades para que ele pudesse entender, compreender como lidar com isso. Então, acho que é importante a gente também poder retirar, sabe, assim, o problema da individualidade do professor, porque às vezes parece que a gente recorta e faz assim, bom, temos uma questão aqui na escola para lidar, a gente precisa falar sobre racismo, chega novembro, fica todo mundo enlouquecido porque acha que tem que Consciência falar negra só naquele só mês. naquele mês, e aí fica um desespero completo em todas as escolas, e aí quando não dá, quando não é possível, é preciso culpar alguém e a culpa vai para o professor. Enquanto que a gente está aqui todo o tempo, que desde o início, quando a gente começou a falar sobre o assunto, a gente está dizendo uma palavrinha mágica que é estrutural. Sim. Desde o começo a gente está dizendo, isso não está num indivíduo. Seja ele o professor, seja ele pai da criança, seja a criança, seja o diretor da escola, seja a coordenadora pedagógica. Toda vez que a gente individualizar o problema, a gente vai estar caindo num equívoco. Não tem forma da gente poder compreender o que se passa em relação ao racismo no Brasil se a gente não puder politizar isso e transformar essa questão numa questão mais estrutural. Então, assim, não é uma questão de que o professor vai falar um dia sobre a consciência negra para os seus que vai alunos e resolver ele vai todos os resolver o seus problema. problemas. Exatamente. Não vai resolver o problema. E colocar essa expectativa é adoecedor também, porque você obriga uma pessoa a fazer uma coisa num nível de expectativa e de impossibilidade que não, por mais que ele se esforce, que ele trabalhe, que ele invista, faça um super projeto e tal, não é a mesma coisa que dizer, então nada disso importa, então quer dizer que o professor ele precisa não lidar com isso. Não é isso também. Mas é só para a gente pontuar que essas iniciativas individuais, localizadas, por mais que elas sejam importantes e que a gente possa reconhecer a importância delas, a gente precisa poder lutar e transformar as nossas forças em uma luta um pouco mais ampla, né? Tem que ser uma ação transformadora e não uma Exato. coisa isolada. Não uma coisa isolada. Porque no fim de novembro, os seus alunos que estão sofrendo racismo na escola e fora dela vão continuar. Essa vida é a vida deles, porque eles moram em um país racista. Então, se a gente quer, de fato, contribuir com a saúde mental
dessas crianças e desses professores e das nossas instituições, a gente precisa lutar por um país onde o racismo não tenha lugar. Esse é um investimento que vale a pena. Sim, com certeza. Na literatura, hoje, nos estudos mais avançados sobre negritude, sobre racismo aqui no Brasil, não se fala mais apenas em combater, apagar o fogo de uma ação racista que possa acontecer naquele ambiente, né? A gente fala em uma luta antirracista que é diária, precisa acontecer todos os dias. E ela não vai acontecer apenas através de ações, de uma aula, de um projeto. Ela vai acontecer através de assumir uma postura mesmo, que extrapola o profissional, entra no âmbito pessoal, invade a individualidade, né? Combater e lutar contra o É racismo. uma mudança de dentro para fora. Exatamente. Origem, com Janaína Espolidório. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a psicologia nas relações raciais. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre algumas teorias da psicologia que auxiliam ou contribuem nesse tema das relações socio-raciais, digamos assim, né? Porque é tudo dentro de uma estrutura, né? Como vocês estão tratando. É importante que a gente pense não em teorias específicas dentro da psicologia, porque eu acho que pensar em teorias específicas pode gerar um outro problema pra gente, na verdade, não uma solução. Por quê? Porque a gente desimplica algumas produções científicas, algumas produções teóricas de pensarem essa questão. Quando a gente diz essa é uma questão para a psicologia social, ou quando a gente diz essa é uma questão para a psicologia da educação ou Tá do segmentando desenvolvimento, do mesmo jeito. a gente está dizendo quem faz essas especialidades ou quem vai trabalhar com essas questões, aí eles vão ver, eles vão estudar sobre isso. Quem vai trabalhar com outras coisas não precisa, não tem que estudar, não tem que saber sobre isso. E aí eu acho que a gente vai falar um pouco sobre como é que é a formação do psicólogo. Ao meu ver, essa deveria ser uma discussão básica e transversal dentro da formação em psicologia. Porque como que você forma um psicólogo no Brasil que não sabe discutir questões raciais? É quase um Frankenstein, assim, que você está criando. E por incrível que pareça, ou não tão incrível assim, é o que acontece. O que a gente tem hoje são psicólogos formados, graduados em psicologia com um diploma, ou seja, apto, entre aspas, a exercer a profissão, a receber pacientes no seu consultório, sei lá, dar consultorias, a trabalhar em empresas, enfim, e que podem não ter tido qualquer tipo de discussão durante os 5 anos de graduação que abordem esse tema. Ele pode sair, sim, da graduação formado sem nenhuma ideia do que significa a questão racial no Brasil, e isso é muito grave. Então, eu acho que a gente, no lugar de pensar teorias que discutam isso, eu acho que a gente teria que pensar como a gente insere de uma forma orgânica essa discussão na formação do psicólogo, de maneira que a gente forme profissionais, sejam eles brancos ou negros, aptos, atentos, advertidos para esta questão. Eu acho que isso é importante. É interessante que a Ana está colocando, porque aqui no intervalo a gente conversou até um pouquinho também, além da psicologia, né, da questão da formação dos professores. Porque o professor, ele tem uma dificuldade de trabalhar isso em sala de aula mesmo, porque não foi também trabalhado na graduação. A gente vem, né, de uma formação que não teve isso. Não teve essa questão, né, de consciência negra. E muitas outras, né, ainda acrescentando que tem uma série de outras questões no Brasil, mas e a gente acaba trabalhando em novembro como se fosse um conteúdo fechado, e não é. Como se fosse uma data comemorativa, né? Isso, como se fosse uma festividade, Exato. quase, né? Na verdade, eu lembro até de ter visto uma pergunta de uma seguidora que ela colocava isso.
que uma Sim. família religiosa que não gostaria, né, que a criança participasse de outros eventos comemorativos, de outras festividades, também não quer que essa criança participe Comemoração. da comemoração da consciência negra, né? Quando, na verdade, a consciência negra, o 20 de novembro, é um convite para que toda a sociedade reflita em tudo que a gente ainda não alcançou. Então, eu vejo também, com a chegada da data, com a chegada do mês de novembro, muitas pessoas dos meus ciclos falando assim: eu não me sinto confortável para falar sobre esse assunto porque eu não sou negro. Sim, muitas pessoas Muitas pessoas acontecem. dizem isso. E eu acho que vale ressaltar que o racismo é um problema das pessoas negras, um problema bem grande, na verdade, que causa diversos impactos, né, na nossa vida. Mas ele é ainda mais um problema das pessoas brancas. Se a sociedade funciona dessa forma até hoje, é porque existe, como a gente já disse antes, a continuidade de um problema. E só vai mudar quando todos nós conseguirmos refletir sobre isso e falar E sobre falar isso. sobre o assunto, porque não adianta refletir e não passar, né? Exato. Porque como você trata esse assunto é importante. Até se vocês quiserem, né, um espaço assim na psicologia das relações raciais, comentar alguma prática, não sei se vocês têm algum fato que vocês lembrem. Bom, não sei se é exatamente isso, mas puxando desse assunto da formação, por exemplo, uma coisa interessante, um fato interessante, é que dentro das ciências psicológicas, eu acredito que dentro das pedagógicas também, eu não fiz pedagogia, mas acredito que é disso que se trata, porque, novamente, é uma questão estrutural, então está em todas as graduações, está em todas as produções científicas. Existe um apagamento de certas práticas, existe um silenciamento de algumas teorias e de alguns autores específicos. Então, por exemplo, dentro das psicologias, a gente raramente estuda textos de um autor ou de uma autora negro ou negra, né? Ou, por exemplo, raramente a gente vê na faculdade produções de algum país africano. A gente vê raramente produções de países latino-americanos, já é difícil. Imagina de países africanos. A nossa graduação, a nossa formação intelectual, o pensamento que a gente produz hoje na academia é um pensamento também embranquecido, porque ele é fundado a partir de teóricos europeus que a gente empresta da Europa para traçar o currículo das nossas graduações. Então, que um pedagogo saia da sua formação sem falar sobre questões raciais, ou que um psicólogo se forme psicólogo sem nunca ter discutido sobre isso, tem a ver com um certo embranquecimento epistemológico das nossas formações, né? E esse é um problema que a gente tem que enfrentar também nessa luta antirracista. Sim, bem colocado, porque dependendo de quem escreveu o texto, ele traz uma questão cultural diferente, uma outra visão. Então, assim, é sempre interessante você ter outras visões de outros lugares, para você poder compreender melhor como funciona o mundo, né? De uma forma. Exato. Falando um pouquinho sobre ações efetivas, intervenções, eu acho que algo que esbarra nisso que a gente está falando é o quanto, por ser tão inferiorizado, tão desqualificado de uma virtude, de um potencial, até de elementos positivos básicos mesmo, os pensadores negros e negras, eles não estão dentro da academia. E algo que eu gosto pessoalmente de refletir, tentar introduzir dentro das minhas práticas, é um resgate da ancestralidade mesmo, que vem da oralidade, daquele contar histórias, daquele estar juntos e discutir um assunto, talvez até científico, acadêmico, mas a partir de uma perspectiva que atravessa mais as vivências, que passa mais pelas histórias que a gente viveu, pelas coisas que a gente sentiu até na pele mesmo. A minha avó fazia isso, e a avó dela fazia isso com ela também. Isso é muito rico. Isso traz um saber, uma experiência, Uma identidade muito importante para crianças negras e para crianças que não são negras também, porque ensina algo que talvez dentro da dinâmica familiar ou dos espaços que aquela criança circula, ela não vivencia, ela não tem
contato. Além disso, algo que eu acho muito importante, assim, para profissionais, para professores, é que essas crianças tenham a oportunidade de conviver com pessoas negras fazendo coisas que geralmente pessoas negras não fazem. Para que lá na frente essas crianças não tenham estranhamento quando souberem que tem um negro médico, um negro engenheiro, um negro advogado. Então, se você tem a oportunidade de trazer uma pessoa para falar para suas crianças, se você vai dar uma oficina, um projeto, tentar incluir essas pessoas também dentro das suas práticas, né? Dar a oportunidade para que elas possam falar. Bem interessante, né, a gente sempre poder acrescentar novas experiências para as pessoas poderem, né, alargar. Até foi interessante você falar de negros médicos, até arquitetos, engenheiros, né, em profissões consideradas, né, mais elitizadas. Porque hoje eu estava no elevador, tem aquelas televisões que passam notícias, e daí passou uma notícia assim, que aumentou o número de negros que entraram em cotas. Daí meu marido virou para mim e falou: mas não tá falando em quais cursos, né? Porque, assim, também é uma questão, né? Então, quais cursos? Às vezes a mídia, ela não conta quais são os cursos. Então, você não tem uma abrangência, assim, de onde eles estão entrando, né? De qual é essa realidade. Porque nem sempre é um médico, né? Às vezes é um curso, assim, um pouco menos considerado. Prestigiado, Isso. né? Ou até mesmo aproveitando esse assunto, muitas vezes as pessoas chegam na universidade através das políticas afirmativas, mas enfrentam grande dificuldade para se manter lá dentro, Sim. né? Sejam questões sociais, econômicas, ou mesmo o preconceito e a discriminação que vivem lá dentro. Eu posso falar por experiência própria que muitas vezes, enquanto eu realizava os estágios da faculdade, eu estava na recepção esperando os meus pacientes chegarem, e quando eles chegavam, perguntavam para mim cadê a psicóloga que ia atender eles. A gente consegue ver nesse tipo de, entre muitas outras coisas que acontecem nesses espaços, assim. A gente estava falando de adoecimento antes, né? Sim. Então, isso é um dos motivos pelos quais o adoecimento de estudantes negros dentro do contexto universitário é muito alto. É altíssimo, né? A gente insere essas pessoas, né, por cotas, por políticas afirmativas. A gente teve um ciclo progressista no Brasil que propiciou essa ampliação nessa entrada. Porém, dentro da universidade, a gente não tomou cuidado para que essas pessoas não enlouquecessem, não adoecessem psiquicamente, né? Porque a gente manteve a universidade na sua estrutura como era antes. E a universidade é uma estrutura que reflete a estrutura social, política do nosso país. Ela não está fora do mundo, ela está no mundo. A universidade brasileira é um pedaço do funcionamento da nossa sociedade. Então, ela tem esse tipo de relação de dominação, relação de poder. Essa relação com o conhecimento é uma relação que tem muita proximidade com a questão do poder, né? Quem são esses que sabem, quem são esses que conhecem, quem são esses que produzem ciência, que ensinam. E este é um lugar não autorizado, entre aspas, para as pessoas negras. Então, as pessoas negras que passam a circular nesses contextos, nesses espaços, sofrem muito e acabam adoecendo. Então, hoje a gente vê, estatisticamente, por exemplo, o aumento dos suicídios. É uma É um questão, fato. é um fato, né? Então, assim, como é que está sendo esta permanência, né? Como a Laís disse, bom, a pessoa entra, mas como é que ela fica, Em que como é que ela condições, permanece? quais Em qualidades, que o que é condições? passado. Importante pontuar sobre esses grupos, que são grupos de risco, porque os professores também estão incluídos, Sim. né? Os professores da educação básica estão incluídos nesse grupo de vulnerabilidade, né? De pessoas que estão mais suscetíveis a adoecer. Então, quando são atravessados pelas questões do racismo, ficam ainda mais próximos de poder adoecer. O adoecimento psíquico, ele não está desassociado da política. Às vezes, a gente entende o que é psíquico, afetivo, como uma coisa individual, interna, como uma coisa íntima de uma pessoa. A gente tem a tendência a individualizar esses processos de sofrimento, quando na verdade a gente precisa fazer o contrário. A gente precisa poder politizar isso,
coletivizar isso. A gente precisa poder dar a devida dimensão ao sofrimento psíquico e à dor, que muitas vezes estão vinculadas a questões sociais, econômicas, políticas. No momento em que a gente faz uma leitura que culpabiliza ou responsabiliza um indivíduo por exemplo, sofrer racismo, que é uma coisa que acontece ou que pode acontecer muitas vezes, a gente, na verdade, está contribuindo para o sofrimento psíquico dessa pessoa, né? Não é um sofrimento psíquico que se dá dentro da cabeça deste sujeito negro, por exemplo. Ele não está enlouquecendo, adoecendo, por exemplo, por alguma questão que ele criou na cabeça dele. Ele vive num país racista e esses são os efeitos do racismo na subjetividade negra. Ou seja, a gente está falando de uma questão que ela é muito mais social e política, ou a gente poderia dizer, ela é uma questão psíquica e, por isso, sociopolítica também. Agora, acho que seus efeitos, sim, são individuais, né? Cada pessoa pode experienciar os efeitos do racismo de uma forma diferente. Então, algumas pessoas vão mais para o retraimento, a introversão, sintomas depressivos, alguns vão mais para os sintomas ansiosos. Então, cada pessoa pode, sim, vivenciar isso de uma forma única e particular. Origem, com Janaína Espolidório. Aproveitando que a gente já entrou na questão, né, escolar, assim, quase de cabeça, eu vou voltar um pouquinho na parte da consciência negra pra gente falar um pouquinho mais, porque é uma questão, assim, realmente, que eu vivencio em novembro no site da loja, né, que eu faço material pedagógico, então eu tenho materiais de consciência negra e tenho muitos professores que têm dúvida nessa época. Então, o que que eu trabalho? Eu trabalho contos africanos, eu falo sobre a história do negro. Claro que aqui a gente já falou um pouquinho de questões que isso vai muito além de um conto africano, né? Então, às vezes a pessoa ela tem assim a ilusão que eu tenho que trabalhar consciência negra, então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um conto africano e daí eu trabalhei. E não é assim. E também não somente em novembro. Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais assim sobre questões mais amplas, né? Assim para ficar um pouquinho assim totalmente explicado. Eu acho que a gente poderia começar dizendo que nosso país, constituído majoritariamente por uma cultura africana, o ideal seria que aspectos dessa cultura estivessem no cotidiano escolar, Presentes o tempo inteiro. né? Que a gente não tivesse que recortar um tema para trabalhar com isso em um dia e tal. De novo, sublinhar que se trata de uma questão estrutural. Então, isso deveria estar permeando tudo, as relações, o material didático, tudo, né? Deveria aparecer em tudo. O fato da gente precisar recortar Recortar. isso já é um sintoma, digamos assim, Racial, né, de de que segregação. alguma coisa está sendo silenciada ao longo de todo Todo o ano. restante do ano. Algo não foi dito, né? Não foi possível dizer sobre isso, e então um pouco que, assim, tentando amenizar a situação e a culpa e tudo mais, a gente vai falar sobre isso e de um jeito que a gente se sinta um pouco mais confortável. Talvez o conto que você disse aí como exemplo seja uma forma da pessoa se sentir um pouco mais confortável de dizer: trabalhei isso, falei sobre esse assunto, mas de uma forma que eu não preciso me implicar muito, afinal de contas é um conto, é uma Eu estou história, trabalhando uma cultura. uma cultura, e aí fica assim um checklist que a gente vai e tica e fica assim, tá resolvido, né? Falei sobre isso. Bom, de novo, a minha proposta vai ser que isso se torne parte da cultura e do dia a dia e da dinâmica de funcionamento mesmo da instituição escolar. É olhar para a escola como um todo, porque ali tem relações, né, que podem ser trabalhadas. A Quem todo sabe momento, né? aproveitando essa data para começar, né? É justamente isso, uma oportunidade de refletir sobre isso, encontrar formas, encontrar meios. Eu acho que, acima de tudo, de qual seja
a prática escolhida, o projeto, o tema que vai ser abordado, porque dentro da diversidade existem muitas outras diversidades, então isso não pode ser ignorado. Mas eu acho que vale pontuar que a história do povo negro, da população negra, precisa ser obrigatoriamente contada a partir do ponto de vista das pessoas negras, né? Sim. Porque muitas vezes contar essa história, essa narrativa, a partir do olhar de pessoas brancas, que já têm, né, tudo isso que a gente disse aqui, pode ser novamente cruel. Então, na tentativa de reparar um sistema, um erro, de fazer um olhar mais aprofundado, você pode, na verdade, estar causando ainda mais danos, né, nesse sentido. E aí eu acho que a gente entra num outro problema que a gente estava discutindo no intervalo, que é quantos professores negros a gente tem para fazer esse tipo De intervenção. ou puxar esses debates. Claro que aí a gente vai para um pensamento onde, então quer dizer que só os professores negros podem fazer isso? Não, não é disso que a gente está falando, né? Inclusive a gente disse antes que o racismo é uma questão sobre a qual o branco precisa se debruçar, né? O racismo, ele precisa... Na verdade, o entendimento é que nós somos pessoas, de uma raça ou de outra. Todos podem, né? É um Sim. problema de todos. Contribuir. Talvez valha fazer uma pesquisa mais aprofundada, procurar quem são os autores que contam a história da diáspora africana, que é um momento, embora de muito sofrimento, mas também muito bonito, sim, de um ponto de vista do resgate da ancestralidade, né? Existiam tantas práticas culturais, religiosas, sociais que aconteceram nesse movimento, né? Talvez até momentos de tentativas que ocorreram, tô arrepiada, de preservar essa cultura, danças, cantos, histórias, então muitas coisas, né, que podem ser resgatadas nesse momento. Sim, a influência africana, ela é muito forte no Brasil. É engraçado porque, assim, embora ela seja forte, a gente tem essa questão racial, né? Não deveria ter. Um pouquinho disso volta lá atrás, no mito da democracia. Por quê? A partir do momento que existe uma tentativa de nivelar essa sociedade, né, para que seja tudo igual, e como algumas coisas são muito fortes, como, por exemplo, o samba ou a Sim. capoeira, que tem a sua origem, o seu nascimento dentro das populações negras. Então, o brasileiro adota isso como se fosse uma cultura brasileira e não negra. O samba é uma propriedade de todos, né? Algo que já ficou mais diluído. É brasileiro, né? Exato, não é negro, é brasileiro. Mas a gente sabe que se a gente voltar lá nos primórdios, no nascimento do ritmo, o quanto isso foi criminalizado, né? O quanto isso foi reprimido e silenciado. Só que aí, a partir do momento que não há como conter, é quase se você não pode lutar com eles, junte-se a eles. Então, isso é diluído de uma forma para gerar essa aceitação. Só que, em contrapartida, o valor, o reconhecimento, as propriedades culturais não são respeitadas, não são preservadas, né, nesse tipo de movimento. Origem, com Janaína Espolidório. Aproveitando um pouquinho também sobre, né, a Laís, ela tem uma parte muito forte do TCC dela, né, na verdade, eu queria que ela falasse um pouquinho, que fala também, né, sobre essa questão, e ela tem uma parte da mulher, né, negra. Isso. Então eu queria que você comentasse um pouquinho, aproveitando. Especialmente importante falar sobre isso, porque muitas vezes quem direciona o cuidado na educação básica, na educação infantil, são mulheres, né? Então, olhar para as mulheres, embora não seja o ideal, mas é a realidade que a gente vive, né? O certo seria que todos se preocupassem com a educação das crianças. As crianças são responsabilidade de todos nós. Tem uma pensadora que eu estudei bastante enquanto fiz minha pesquisa para o projeto de conclusão do curso, que é a Angela Davis. E ela tem uma fala que eu acho bastante importante para a gente começar a pensar nesse assunto, que é: quando uma mulher negra se movimenta, a sociedade inteira se movimenta junto com ela. O significado vem um pouco daquilo que a gente já dizia aqui, sobre o quanto o racismo funciona de uma forma estrutural e dentro de mecanismos que se retroalimentam, e também por compreender que lá na base da sociedade, né, quem fica mais lá embaixo são as mulheres negras. Então, se elas se movimentarem dali, a sociedade vai ter que se movimentar junto, querendo ou não. Eu estudei um pouco disso
no meu TCC, e eu acho que uma das contribuições mais importantes que a minha pesquisa trouxe é que muitas atitudes, muitas ações de pessoas negras, eu estava estudando especificamente no contexto acadêmico, mas em outros espaços isso também é válido. Ações e atitudes que são consideradas individuais ou escolhas que a pessoa pode fazer, na verdade funcionam como um reflexo daquilo que a própria pessoa introjetou enquanto socializava. Então, as pessoas dizem, né? Ah, mas seu cabelo fica melhor de X jeito. As pessoas dizem isso repetidamente. A mulher vai lá e deixa o cabelo dela de X jeito, que fica melhor, porque ela tem uma demanda de ser aceita por aquele contexto também. Eu acho que isso está presente também dentro da sala de aula com crianças negras, porque a gente vê uma negação da possibilidade de poder ser livremente quem você é, ser aceito por conta disso, né? Então, características físicas, por exemplo, que são próprias da raça negra, da etnia negra, como a boca grande, o nariz grande, o cabelo cacheado ou crespo, o próprio tom da pele, são alvo de ataques, né? De raiva, muitas vezes, dos colegas, que nem sempre entendem muito bem, mas carregam preconceitos que aprenderam lá em casa, né? E vêm para cá junto. É uma repetição do que eles viram em algum lugar, né? Exato. Eu acho que passa mais por esses caminhos mesmo, sobre o quanto algumas coisas são menos íntimas do que parecem ser, né? Funcionam num sistema mais amplo. Hoje, isso é entendido como uma tarefa feminina ainda. Esse traço de que o corpo docente, principalmente esse específico que lida com os primeiros anos da escolarização, continua sendo muito feminino, né? Acho que isso diz também de alguma coisa estrutural no nosso país. A gente está falando da questão racial, mas eu acho que cabe também a gente dizer dessa questão Tem de outros grupos, gênero. né? É estrutural que as mulheres ocupem determinados papéis na nossa sociedade. A educação ou o cuidado, digamos assim, que não é sinônimo de educação, mas muitas vezes a gente entende desse jeito, né? Que esse cuidado com as crianças, ou tudo que diz respeito ao afeto, ao lado emocional, seria a atribuição das mulheres. Então, acaba que a gente, do mesmo modo que a gente tem uma restrição, digamos assim, de professores e professoras negros e negras nas escolas brasileiras, a gente tem também nessas séries iniciais, porque é interessante que a gente vai avançando, vai chegando na faculdade, na universidade, isso se reverte, e aí o que a gente tem é uma maioria masculina, e aí a gente entende que tem espaços de Com poder, salários maiores. então uma questão de classe, uma questão de dominação de poder, de ocupar espaços de poder, né? É como se a escola, as séries iniciais, elas não representassem um espaço de poder na nossa cultura, mas a universidade E, sim. na verdade, como assim, várias coisas que a gente falou hoje, a educação das crianças menores é a base. Exato. Então, muitas vezes, os professores lá da faculdade reclamam da falta de conhecimento, da falta de estrutura das crianças, dos adolescentes que chegam, mas, na verdade, não se dá a devida importância à base. Outra distinção é importante, que é a distinção entre o sistema público e o privado, né? Porque não é a mesma coisa a gente falar das séries iniciais numa escola pública e das séries iniciais numa escola privada. Assim como não é a mesma coisa a gente falar de séries iniciais numa escola em Paraisópolis, na cidade de Tiradentes, e falar de uma escola em Perdizes, uma escola nos Jardins, por exemplo, né? Esses recortes, eles querem dizer muita coisa. De que população frequenta essa escola, né? Que tipo de pessoas estão lá e que tipo de dificuldades, entre aspas, essa escola precisa lidar. Então, por exemplo, quando a gente pensa
sobre a alfabetização, né, que foi um dos temas já abordados aqui por vocês. Então, aonde está o problema de alfabetização? Isso é uma questão também, né? Sim. Será que esse problema de alfabetização aparece na escola, em Perdizes e nos Jardins, ou no Ou grupo de até é crianças? encobertada, né. Às vezes a criança, ela dá a impressão de estar alfabetizada, mas ela não está. Ela é um analfabeta funcional, assim. É uma Uhum. alfabetização parcial que dá a impressão dele, a gente Ou não mesmo ela sabe. dispõe de discursos, de recursos, por exemplo, né? Vamos supor que sim, uma criança numa escola em Perdizes, ela vai ter sim algum tipo de dificuldade, ainda que seja uma Sim, mas situação ela mais tem raro, mas ela tem recursos para lidar com isso, né? Assim, a mãe, os pais, a família podem sustentar uma outra aquela lacuna rede que ela apresenta. que ela, né, para ela poder superar essa dificuldade, digamos assim, com alguma tranquilidade, alguma assistência, algum tipo de acompanhamento Sim, possível para que ela possa seguir seu percurso de escolarização e de alfabetização. As coisas não se passam assim em outros territórios. Nos territórios periféricos, por exemplo, as coisas não se passam dessa não, maneira. é Tá outra muito, é realidade. outra realidade, está atravessado por uma questão de classe, está atravessado por uma questão racial, porque quando a gente fala da escola pública na cidade de Tiradentes, a gente está falando de uma escola pública majoritariamente negra. E por quê? Porque é a população negra que lá reside. Porque é a população pobre que lá reside. Então, são essas crianças. Então, quando a gente fala, tem uma dificuldade nesse processo de alfabetização, é importante que a gente possa incluir nessa discussão essas questões também. Né? Então, são recortes que às vezes ajudam a gente a entender as desigualdades, né? Colocam as desigualdades em pauta, mas não de uma maneira bom, é desigual e pronto. Não, é desigual e o que que a gente pode fazer para Qual tentar. é o meu papel dentro dessa desigualdade, né? O que que eu faço para poder transformar. Aproveitando esse exemplo que você deu, eu acho que ele pode ser aproveitado para a gente pensar em algumas outras coisas, porque o processo de educação e aprendizagem, ele se dá em conjunto com a escola, a família, toda uma Uma rede, né, uma comunidade. comunidade. Pensar na alfabetização, nos processos de aquisição de recursos da criança pobre preta, que mora lá na cidade de Tiradentes, por exemplo, é muitas vezes não poder contar com a família, que está sempre trabalhando, que em diversos casos não valoriza a educação formal, não vê valor nisso, porque não tem um histórico antes. São pessoas muitas vezes que não tiveram acesso à educação. E não compreendem o poder que ela pode ter. Exatamente. Nesses casos, uma possibilidade de atuação do educador é pensar em como impactar, em como atingir, em como sensibilizar essas famílias, como mostrar que a educação é a maior ferramenta que a gente tem de transformação social, né, em conjunto com as políticas públicas, que são justamente a compreensão de que a gente vai fazer isso de uma forma integral, como sociedade, como comunidade, né? E aí eu acho que é importante a gente novamente politizar a discussão, porque quando a gente fala de potência na transformação que a educação pode causar, isso é uma questão política. Compreender a potência transformadora da educação é uma ferramenta de estratégia política. E quando a gente tem camadas da sociedade, ou vamos colocar classes sociais, que não entendem ou que não compreendem exatamente a importância ou a potência que isso tem, a gente deve se perguntar por quê? Por que que existem. A gente está vivendo um período no Brasil que coloca essa questão muito pra gente. Porque a educação, por algumas classes sociais, é tão atacada? Porque ela é vista de maneira tão ameaçadora e perigosa? Porque o fato de você conhecer, se informar, se educar, pode ser uma ferramenta, de luta social, né? Porque, assim, as políticas, elas tratam a educação, até a mídia trata a educação com tanto preconceito, né? Porque os professores, eles têm sofrido muito preconceito
é sempre a culpa do professor. Então, por quê? Porque essa voz, ela pode ser transformadora, né? Então, só que o professor, ele precisa sofrer essa transformação dentro de si, né? Sim. Então, toda essa politização que você comenta, Ana, acho bem importante também. Eu acho que esse é um momento especialmente sensível pra gente falar disso quando a gente vê dezenas de crianças negras sendo assassinadas a caminho da escola, no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, por quê? Por que essas crianças? Por que são sempre elas? Por que são sempre naqueles lugares? Vale o questionamento, né? Uma reflexão maior sobre as coisas que acontecem, né? E não sobre as coisas que são faladas, né? Porque é fácil você falar uma coisa bonitinha. A graça da traça. De acordo com uma pesquisa do IBGE realizada em 2017, a porcentagem de brancos com 25 anos ou mais com ensino superior completo é de 22,9%, o dobro da porcentagem de negros e pardos com a mesma escolaridade, apenas 9,3%. A graça da traça. Ainda há uma forte desigualdade na renda média de trabalho quando comparamos brancos com negros ou pardos. A graça da traça. A taxa de analfabetismo de negros e pardos também constitui o dobro de pessoas em relação aos brancos. Hã? Como? Por quê? Sabatinando. A Estela de Brasília pergunta assim: eu já fiz alguns trabalhos relacionados à consciência negra. Penso que o trabalho com as crianças é mostrar uma África para além dos estereótipos negativos que leva. Mas também acredito que um dos assuntos abordados deva ser respeito, conhecer a si mesmo, valorizar traços. Estou no caminho certo? Acho que podemos dizer que sim. Eu acho que vai ser bastante legal se você conseguir complementar essa sua visão e as suas ações, as propostas que você for fazer em sala de aula, com uma pesquisa. Então, veja como você pode fazer isso respeitando aspectos da ancestralidade, da oralidade, elementos culturais desconhecidos, vale a pena o resgate. Sim, eu acho que, Estela, é muito importante a gente conseguir transmitir para os nossos alunos que a África é muito mais complexa do que a gente imagina. São países extremamente ricos em suas culturas e acho que vale a pena essa desmistificação que a gente faz. Mas eu acho que é ainda mais importante que a gente possa não falar só de África quando a gente pensa em consciência negra. Se você quer trabalhar esse assunto com seus alunos, fale também da influência que a cultura africana tem na cultura brasileira, né? Eu acho que recortar o contexto brasileiro para falar sobre isso é muito importante. É tão importante quanto falar de ancestralidade africana, porque uma coisa complementa a outra, né? A gente falar de ancestralidade africana ajuda a criança a remontar um histórico, uma transmissão que ela não tem acesso muitas vezes. Mas falar de cultura afro-brasileira é falar de uma coisa que ela pode acessar todos os dias, se ela tiver disponibilidade dessas informações. E talvez você, como professora, possa mediar esse contato, né? Dizer, olha, temos aqui no Brasil coisas que nos ligam a uma ancestralidade que está um pouco mais distante, digamos assim, historicamente, mas muito presente no nosso dia a dia aqui hoje. Talvez possa mostrar também um pouco sobre como o povo negro é uma entidade viva que se transforma constantemente e que resiste em diversos lugares onde chegou. Como, por exemplo, no Haiti, onde a primeira Constituição cita pautas antirracistas na Constituição. Isso é muito bacana, porque aqui no Brasil a gente vive essa problemática da falsa ideia de uma democracia racial e lá eles agiram de forma institucional para Eles que são mais isso... conscientes Exato, para que isso em fosse relação à quebrado. questão racial. A Patrícia de São Paulo diz assim: sou professora especialista em inclusão e percebo que essa data comemorativa só vem reforçar o preconceito entre as crianças. O correto não seria valorizar a cultura negra em todos os aspectos, mas sem vitimização, pois toda raça tem os seus conflitos? Patrícia, como você é especialista em inclusão,
Você sabe que quando a gente fala em população negra e racismo, nós não estamos falando de vítimas. Acho que isso é importante, é uma palavra pouco adequada para a gente usar nesse conceito, nesse contexto. Quando a gente fala de genocídio da população negra no Brasil, de que existe uma guerra civil em curso no Brasil, que é ocultada e silenciada diariamente, nós não estamos falando de pessoas que se vitimizam, nós estamos falando de pessoas que são assassinadas todos os dias. Então, acho que é muito importante que a gente retire a discussão desse lugar de vítimas e algozes. Não é disso que se trata, não temos vítimas aí. Então não é esse o processo. Ao mesmo tempo que sim, quando você fala, o central não é que a gente trate dessa questão como a gente trata de outras? Sim, esse é o problema da desigualdade. A desigualdade está em reduzir a questão racial a um assunto lateral, a uma questão a ser tratada numa determinada época do ano. E é isso que acontece na prática. Na prática, nós não temos essa igualdade sobre a qual você fala aí, infelizmente, porque o nosso objetivo, assim, o ideal, se a gente pudesse imaginar uma sociedade ideal, seria exatamente essa igualdade radical entre as raças, entre as culturas que compõem o nosso país. E é isso que nós não temos ainda e que nós não vivenciamos ainda. Então, sim, o trabalho precisa ser o trabalho pedagógico, o trabalho escolar, o trabalho nas instituições educacionais todos os dias precisam ser na direção de caminharmos para essa igualdade de fato e não só de uma igualdade nas ideias. Patrícia, eu acho que vai ser bem legal, sim, se você puder estimular até as diferenças nas crianças com quem você trabalha, que elas possam ter espaço para desenvolver os seus potenciais da forma única, da forma singular que cada uma delas é. E eu acho que vai ser importante também, se você puder pensar um pouco mais sobre equidade, ao invés de falar em igualdade. Pensando em equidade, talvez você possa compreender que para a gente nivelar os grupos, algumas partes dele podem precisar de mais recursos do que outras, porque já tem, ou essas outras partes já foi providenciado esses recursos para que elas tivessem. Então, talvez seu papel seja entender que recursos são esses que faltam para que o grupo tenha mais equidade. A próxima pergunta eu coloquei as Danis, porque eu tive pergunta de 2 Danis diferentes. Eu perguntei a cidade, mas elas não informaram. Então, sempre lembrando quando eu coloco a pergunta no Instagram para falar o nome e a cidade. Então, como as perguntas eram parecidas, eu juntei. Então, vai ser as 2 Danis juntas. Uma família me fez uma pergunta na escola sobre o motivo de comemorar esta data da consciência negra. Se a todo momento as mídias dizem que somos todos iguais. Por que ainda há tanto preconceito em comemorar essa data? Pois muitos pais misturam religião, proibindo seus filhos de participar de qualquer evento ou até mesmo atividades. Como contornar essas situações? Você tem alguma sugestão? A Laís já tinha até mencionado, né, dessa pergunta, então ela retorna aqui no Sabatinando. Eu acho que para algumas famílias mais conservadoras, talvez, não sei se é a palavra certa, mas alguns personagens da luta antirracista, alguns personagens do movimento negro, por serem extremamente disruptivos, por causarem revoluções em suas épocas, possam ser vistas com um olhar de talvez muita rebeldia, talvez vai incitar algum tipo de comportamento desse tipo nas crianças também. Pode ser legal uma proposta de intervenção junto com essas famílias, que eles possam conhecer mais profundamente, né? O que aconteceu para que algumas ações consideradas radicais por algumas pessoas, como, por exemplo, na história do Zumbi dos Palmares, que é um ícone visto, às vezes, como muito rebelde, muito transgressor. Então, por que ele precisou agir dessa forma, né? O que estava acontecendo naquele contexto? Talvez contexto seja a chave para romper com essas barreiras que existem, né?
essa coisa que ela se refere das mídias, né? Se ela pressupõe isso, que as mídias o tempo todo falam em igualdade. Eu acho que esse é o nosso desejo. A gente gostaria que fosse assim. Acho que a gente gostaria que as mídias transmitissem igualdade, mas na verdade o que a gente vê no meio midiático é um reflexo do que acontece na nossa sociedade. E aí existe, podemos talvez nomear assim, de um esforço para que haja alguma representatividade negra em determinadas situações, em algumas propagandas, em alguns papéis de telenovela, em algumas bancadas de jornais e coisas assim. Mas isso está muito longe de ser a solução do nosso problema, no que tange ao racismo, isso que a gente está discutindo. Então, assim, talvez nesse mesmo bojo que ela está trazendo de vamos aproximar a família então e tentar discutir que contexto foi esse, vamos refletir junto. Por que que é importante falar de consciência negra, tarará? Talvez seja importante a gente pensar também que nem tudo que está na mídia é aquilo que a gente pensa ser o ideal, né? Não é porque a gente, de repente, vê numa propaganda de sabonete uma mulher negra que a gente fala, nossa, então quer dizer que atingimos a democracia racial, então está tudo bem. Não, não está tudo bem porque aparece uma mulher negra num conteúdo de propaganda. Não é isso que a gente almeja como objetivo de uma luta antirracista, né? Então, talvez poder discutir isso na escola e com as famílias também seja uma forma de avançar nessa discussão. Empório Expolidório. Hoje a lojinha do Empório está bem animada. A gente tem aqui várias novidades para vocês. Se você precisar de material para trabalhar com a cultura africana ou afrodescendente, no site www.janainaexpolidório.com.br você encontra. E nós temos outras novidades da lojinha. Com a Ana. Bom, a primeira coisa que eu queria divulgar para vocês é um trabalho do qual eu faço parte, que se chama Roda Terapêutica das Pretas. A Roda Terapêutica das Pretas está nas mídias sociais, então vocês podem acessar pelo Instagram, pelo Facebook. Nós temos um e-mail institucional que também está disponível nessas redes. A Roda Terapêutica das Pretas é um coletivo de psicólogas negras que atua nas periferias da cidade de São Paulo, promovendo saúde mental direcionada para as mulheres negras e periféricas. Então, a gente atua oferecendo grupos de atendimento psicoterapêutico, oferecendo oficinas temáticas, oferecendo formações, participações em eventos, produzindo conhecimento. Então, é um coletivo bastante amplo, assim, bastante diverso nas suas possibilidades de atuação. E eu vou fazer aqui o convite para que vocês sigam o nosso trabalho nas redes sociais e divulguem também para quem vocês acham que possa interessar e possam precisar desse tipo de atendimento de auxílio. A outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é a minha página no Facebook, se chama Psinapolis, e lá eu costumo divulgar as coisas que eu tô fazendo, que eu tô pensando, as conferências, as apresentações de trabalho, as palestras que eu dou em lugares diferentes. Se vocês quiserem acompanhar um pouco mais sobre o que eu faço na minha profissão, no meu dia a dia, tem a página Psinapolis no Facebook, vocês podem seguir por lá. E a última coisa que eu queria divulgar, a defesa pública da minha tese de doutorado. A minha tese de doutorado foi um trabalho de 4 anos de pesquisa em escolas angolanas e escolas moçambicanas, onde eu estudei os impasses no percurso de aprendizado dessas crianças, desde uma perspectiva psicanalítica, porque eu sou psicanalista,
E vou defender esse trabalho no dia 26 de novembro, uma terça-feira, às 9 horas da manhã, na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. E estão todos convidados, as pessoas que estão interessadas no tema, para estarem lá, assistirem, é público, então estão todos convidados. Bacana. E com a Laís? Eu queria recomendar um serviço que eu tenho feito em conjunto com um time que me ajuda. Se chama Vitalk. No Instagram vocês podem encontrar como @oivitalk. É um espaço virtual onde cada pessoa pode conversar de uma forma personalizada sobre sintomas como ansiedade, estresse, desânimo ou depressão e serem monitoradas em seu humor, receberem dicas, receberem alguns exercícios para melhorar o autoconhecimento, reduzir alguns sintomas, ter mais informação sobre o seu funcionamento psicológico. É um serviço bastante completo e gratuito, todas as pessoas podem acessar. E eu acho que vai ser bem interessante, se vocês puderem seguir, compartilhar, se cadastrar lá, acho que vão gostar. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Fiquem ligados nas redes sociais que nós avisamos quando tem o próximo episódio. E até a próxima. 오리해 Brown, Pons. 기계 Proelpsis, Origin. 이엔 Origem, com Janaína Espolidório.